Bem-vindos ao ciclo de webinars promovidos no âmbito das atividades da rede de clubes Ciência Viva na Escola. São já mais de 200 os clubes Ciência Viva na Escola que temos e que promovem atividades relacionadas com a ciência e em parceria com entidades de investigação e entidades de divulgação da ciência. Vamos ter agora um ciclo de webinars com especialistas que são cientistas, que são investigadores e que, no fundo, vão trazer temas da atualidade, temas muito interessantes e por isso queremos que usufruam destes momentos de partilha daquilo que é o trabalho destes investigadores e destes cientistas e que também desta maneira façamos aquilo que já estava previsto no âmbito das dinâmicas da rede destes clubes, que é o aproximar os investigadores das escolas e as escolas dos investigadores. Infelizmente, em tempos de pandemia, ainda temos algumas atividades presenciais que não podemos realizar e por isso criámos este ciclo de webinars em que convidamos, como já vos referi, estes especialistas. Recordar que esta é uma iniciativa do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Educação em parceria com a Ciência Viva, esta agência que desde os anos 90 do século passado promove um conjunto de iniciativas de promoção da cultura científica e tecnológica junto de todos os cidadãos. Usufruam então destes webinars, partilhem-nos e até breve. Boa tarde, o meu nome é Sandra Canário, sou da Direção-Geral de Educação e membro da Coordenação Nacional da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola. Atualmente, com a situação pandémica que se vive no país, o ensino à distância tornou-se premente. Será que o ensino à distância é a simulação de uma aula presencial perante uma câmara de filmagem? É esta resposta que vamos ter com a professora Neuza Pedro, aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Boa tarde, professora Neuza Pedro. Gostava que se apresentasse e que mencionasse as funções que desempenha e a instituição a que se encontra ligada. Olá, obrigada Sandra pelo convite. Eu sou professora na Universidade de Lisboa, em específico no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, onde desenvolvo atividade docente. Simultaneamente, desenvolvo também atividades de investigação na nossa Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação. Especificamente na área do ensino à distância, do meu ponto de vista mais corretamente na área de educação online, online education e consequentemente também atuo no domínio que referi, no contexto da nossa reitoria, em específico no Laboratório de e-Learning da Universidade de Lisboa. E o que é que levou a escolher a profissão de professora e de investigadora? O processo foi relativamente simples e eu diria que foi autoconduzido. Se remontarmos à minha licenciatura, o processo decorreu aproximadamente no 4º ano dessa licenciatura. Na altura as licenciaturas eram de 5 anos e a área da educação, em específico a área da psicologia da educação, demonstrou para mim ser uma área de particular interesse, sobretudo por sentir que eu ali poderia trabalhar na produção de conhecimento e, por consequência, entendi que a investigação seria o único caminho viável. Isto levou-me, desde cedo, a pensar a minha licenciatura na linha da investigação, desenvolvendo então uma carreira nesse domínio, na área académica. Tive que desenvolver mestrado e doutoramento na área e desde então tenho visto como única possibilidade para a minha atividade profissional saber que o meu dia-a-dia é gerido de forma contributiva no domínio da produção de conhecimento. Como é que concilia a sua rotina do dia-a-dia de professora com a função de investigadora? A atividade docente, como todos os professores saberão, é uma atividade que nos requer 100%. A atividade investigadora, para quem a desenvolve com primor, também vai requerer de si, de cada um dos profissionais, 100%. Portanto, desenvolver uma atividade de investigação e de docência é muito desafiante porque ambas são domínios profissionais que requerem muito do nosso tempo. Mas, simultaneamente, é complexo pensar a atividade de professora no contexto do ensino superior desligando-a da investigação, porque é a investigação que nos dá
a fonte de conhecimento e que nos dá a possibilidade de efetivamente alimentar, do ponto de vista científico, a nossa atividade docente. E, portanto, elas, enquanto atividades de profissionais, são mutuamente exigentes, mas são inconciliáveis. E, portanto, o que se faz é realmente tentar utilizar a nossa atividade de investigação para dar forma, para dar conteúdo, para informar a nossa atividade docente, da mesma maneira que canalizamos o nosso processo de docência para estimular e criar condições favoráveis a que, efetivamente, a investigação possa decorrer no contexto do ensino superior. Vamos retomar a questão inicial. Será que o ensino à distância é uma simulação de uma aula presencial perante uma câmara de filmagem? De todo. O ensino presencial decorre num determinado contexto, tem um conjunto de processos, de artefactos, de procedimentos, de dinâmicas que o estruturam, e o ensino à distância tem exatamente os elementos também que o estruturam e que se distinguem do ensino presencial. Eu diria que o primeiro erro que se pode cometer é entender que se pode transferir para ambiente online aquilo que acontece presencialmente. Não é essa a forma adequada de pensar e de realizar ensino online. Simultaneamente, o cenário que descreveu é muito parecido com aquilo que nós encontramos como produção de conteúdo televisivo. Ensinar online, apesar de também, do ponto de vista da estruturação dos elementos multimédia, ter proximidade com aquilo que efetivamente nós encontramos em formatos como seja o televisivo, do ponto de vista do processo pedagógico, distancia-se imenso daquilo que acabei de descrever, nomeadamente a produção de conteúdos para televisão. Por consequência, há que entender que aquilo que se desenvolve online tem dois elementos estruturantes que a tornam particular e que requerem realmente uma forma particular de trabalhar, que é o vetor tempo e o vetor espaço. Mudando o espaço, tem que mudar o tempo. Mudando exatamente estes dois vetores, temos que entender que todo o processo de trabalho precisa ser pensado de uma outra forma. Adicionalmente, aquilo que acontece no ensino presencial tem como elemento central a gestão e a condução por parte de um professor, que mesmo num sentido limitado do ponto de vista da lógica instrutiva, acaba sempre por ser uma figura preponderante daquilo que acontece em sala de aula. No ensino online, essa preponderância na figura do professor tem que ser transferida e transposta pela capacidade de gestão autónoma por parte do aluno. E, por consequência, não se pode entender que as mesmas regras estruturantes do ensino presencial irão decorrer e funcionar de igual forma quando o processo instrutivo, o ensino e a aprendizagem decorrem online. Se nos focarmos nas 4 gerações de técnicas e instrumentos de ensino à distância, focarmos na geração monomédia, multimédia, tecnológica e aprendizagem em rede, que pilares é que são comuns às 4 gerações e o que é que difere a geração atual das gerações anteriores? Cada uma dessas gerações teve por detrás a tecnologia que tínhamos ao dispor na mesma geração. E, portanto, se compararmos cada uma delas, o que se efetivamente vem a alterar é o potencial tecnológico que cada uma dessas décadas tinha ao dispor. E, inicialmente, a educação online alicerçava-se na partilha de informação enviada por correio. Posteriormente, passámos a ter a tecnologia baseada no telefone, no contacto telefónico. Depois, na produção de conteúdo enviado em formato televisivo ou equivalente ao formato multimédia. A seguir, tivemos acesso à tecnologia baseada na internet, que é muito daquilo que define efetivamente hoje a nossa oportunidade de aprender em rede. E, por consequência, podemos ver que é esta alteração tecnológica que faz com que tenhamos diferentes gerações no domínio da educação online. Mas também temos que ver que cada uma dessas gerações, se olharmos para elas do ponto de vista histórico, tinham por trás concepções relativamente distintas em relação àquilo que é a aprendizagem humana. Enquanto sociedade, nós hoje também detemos mais conhecimento sobre como se processa a aprendizagem no ser humano. Nós hoje conseguimos ver o cérebro humano em processamento em tempo real. As gerações anteriores a nós, todas estas décadas que tivemos a falar, quem efetivamente atuava no domínio da investigação nesta área não dispunha desse conhecimento. E, portanto, é esta oportunidade de sabermos hoje o que é mais eficiente, o que é que produz melhor resultado no processo cognitivo que nos leva realmente a perceber que demarcamos-nos hoje radicalmente daquilo que eram as gerações anteriores. E, portanto, há aqui
dois vetores fundamentais: a questão da tecnologia e a questão do conhecimento, nomeadamente no domínio das ciências cognitivas, sobre como acontece a aprendizagem humana. Aquilo que efetivamente hoje é determinante e que demarca esta ideia da aprendizagem em rede é a maior acesso, diríamos nós, ou desejavelmente diríamos, uma maior ubiquidade, uma total ubiquidade no acesso a serviços de internet e a serviços de conectividade. E é isso que transforma também o conceito de educação à distância para aquilo que hoje efetivamente é um conceito mais justo, que será a educação online, porque aquilo que se processa neste domínio, tirando partido da tecnologia que temos hoje ao dispor, é maioritariamente mediado pela web. Que outros aspectos devem ser considerados para promover o ensino à distância? O ensino à distância, ou como eu prefiro dizer, a educação à distância, porque envolve ensino e aprendizagem, é um domínio de investigação na qual eu atuo e um conjunto bem mais amplo de investigadores atuam também no seu dia-a-dia. E, portanto, tentar reduzir o dia-a-dia de um conjunto amplo de investigadores e tentar reduzir uma área de investigação, em poucas palavras, é sempre um processo muito complexo e muito injusto para quem, efetivamente, na área atua. Mas eu diria que o importante perceber é que, mudando-se o contexto do processo de ensino e de aprendizagem, temos que mudar a ação de todos os intervenientes. E, portanto, é fundamental pensarmos que há que mudar a tecnologia que está por trás, portanto, deixamos de trabalhar no domínio presencial e temos uma tecnologia a mediar o processo de ensino e de aprendizagem e, portanto, um dos fatores determinantes é a tecnologia que se usa. A tecnologia que se escolhe para mediar o processo de ensino e de aprendizagem determina muito o que esse processo efetivamente será. Adicionalmente, tem que se considerar a intenção pedagógica. A forma como efetivamente entendemos que deve acontecer a aprendizagem, a forma como entendemos a aprendizagem em si também determina muito aquilo que se desenvolve online. E, portanto, quando estas duas considerações são postas em comunhão e se consegue encontrar a tecnologia mais adequada e se definir o processo mais ajustado de aprendizagem para o conteúdo que se pretende trabalhar, temos aqui dois ingredientes fundamentais do processo. Adicionalmente, não se pode deixar de considerar que há um perfil de aprendizagem, há um perfil de aprendente para o ambiente online que se entende como ótimo. E as competências que esse perfil envolve, nomeadamente na competência de autorregulação do processo de aprendizagem, na competência ligada à autonomia, à própria gestão do tempo, todas estas competências requerem e trazem para o processo de ensino e de aprendizagem a noção clara de que está muito na mão do aprendente levar a que a aprendizagem aconteça, muito menos na mão do ensinante, se pudéssemos falar desta forma. E, portanto, ao mudarmos as regras neste jogo, temos que aprender e temos que compreender que estamos, na verdade, a jogar um novo jogo. E, portanto, o ensino online envolve a noção plena de que temos que conhecer bem as regras para que o jogo seja efetivamente bem jogado e que chegamos ao fim com, eu diria, todos os elementos envolvidos vencedores neste processo. Que sugestões pode dar para que o ensino prático e experimental possa ser realizado numa lógica de ensino à distância? A pergunta é muito importante, porque eu diria que uma parte significativa daquilo que é a comunidade em geral entenderia que a aprendizagem online é mais adequada quando os conteúdos que se estão a trabalhar são de natureza teórica ou conceptual e que a dimensão prática é muito complexa de replicar online. E é importante notar que a web hoje permite-nos aceder a um conjunto de conteúdos que têm toda a vantagem de ser considerados, têm toda a vantagem de ser utilizados para suportar aquilo que é o nosso processo de ensino e de aprendizagem, independentemente do conteúdo que se está a trabalhar. Obviamente, selecionando adequadamente esses conteúdos para suportar o que se estará a querer que os nossos estudantes aprendam. No domínio da atividade experimental, do ensino experimental, há imensos recursos e imensa tecnologia disponível online, sobretudo de forma gratuita, e importa sublinhar que está disponível de forma gratuita. Eu diria que era importante notar que há imensos vídeos demonstrativos de leis, de regras, de elementos estruturantes daquilo que é a aprendizagem experimental e que
do ponto de vista de quem tem que fazê-los aprender em sala de aula presencial, eles em si já são de grande potencialidade. Estamos a falar, por exemplo, em simuladores online, estamos a falar em laboratórios virtuais, onde se pode efetivamente reproduzir experiências laboratoriais e ter acesso, do ponto de vista visual, à realização dessa mesma experiência. Ou estamos também a falar em laboratórios de experimentação remota, que através da web podemos aceder aos mesmos e em determinado espaço físico, num determinado laboratório, a experiência que estamos a pedir para ser realizada online tem efetivamente lugar e o que nos é dado são os resultados dessa mesma experiência. E, portanto, eu entendo que, tirando partido desta tecnologia, nós conseguimos desenvolver ensino experimental através de tecnologia, sem sombra de dúvida, e até num sentido incrementado àquilo que muitas vezes conseguimos fazer em laboratórios físicos, cujo nível de apetrechamento ou de equipamento disponível por vezes não é aquele que desejaríamos que fosse. No âmbito da sua atividade profissional, desenvolve trabalho de equipa? O trabalho de equipa é um requisito para a minha atividade profissional. Eu diria que quem atua no domínio da investigação, hoje em dia, tem forçosamente que desenvolver trabalho de equipa. A competência de trabalhar em equipa é um requisito. Na minha área em especial, temos uma equipa de trabalho no contexto do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, no âmbito da qual o meu trabalho é produzido. Sem eles era impensável trabalhar, mas a minha equipa de trabalho, num sentido íntegro, é efetivamente internacional. Portanto, eu trabalho em diferentes domínios científicos, na área do e-learning, depois desdobrando-se ele em sub-áreas, e para cada temática eu tenho investigadores com os quais regularmente contacto para desenvolver projetos de investigação, para partilhar resultados, para ter capacidade de alimentar a imaginação sobre o que temos que investigar a seguir, e isso é fundamental ser feito numa lógica internacional. A ciência hoje desenvolve-se num panorama internacional. Dificilmente alguém desenvolve investigação e desenvolve ciência hoje em dia sozinho. Que outras ciências são importantes para a investigação e para o seu trabalho? A área da educação online tem por detrás múltiplas áreas científicas. Temos que pensar que dentro dela há sem dúvida a educação, ou as ciências da educação, porque eu gosto de entender que a educação é uma ciência. Depois temos a questão da psicologia da aprendizagem, que é fundamental para este domínio, e, dificilmente seria de outra forma, temos que também entender também o domínio das tecnologias e, no âmbito delas, a questão das tecnologias educativas. Portanto, já o próprio conceito de educação online é multidimensional no que diz respeito às áreas de conhecimento que agrega. Mas depois, adicionadas a ela, nós temos que trazer à evidência o conhecimento que é produzido noutras áreas científicas, no domínio da inteligência artificial, no domínio da robótica, isto mais na área das ciências da computação, mas também no domínio das ciências cognitivas, portanto, naquilo que a neurociência tem trazido sobre, efetivamente, como é que o ser humano aprende, mas também, mais recentemente, tenho algum trabalho no domínio de ambientes educativos inovadores, conhecimento na área da arquitetura, na área do design, e, portanto, é difícil hoje entender que a ciência acontece naquilo que seriam as ciências puras. A ciência hoje acontece mais nos domínios de fronteira e, por consequência, também exige de nós, investigadores, competências de comunicação com múltiplas áreas científicas, o que é muito exigente, porque cada área científica tem o seu léxico, tem a sua forma de se fazer comunicar e de se representar. E, portanto, é exigente, mas, simultaneamente, também é muito desafiante e muito interessante. Em que medida a sua área de investigação contribui para a qualidade de vida dos cidadãos? Se pensarmos especificamente que nós procuramos compreender melhor e ajudar a que se compreenda melhor como é que o ser humano aprende em processo tecnologicamente mediado, eu acho que é de grande contributo para a atualidade, não só na situação pandémica que vivemos, mas sobretudo pelo que ela nos fez tomar de consciência de que efetivamente as nossas premissas sobre o que é que deve e é o processo de ensino e de aprendizagem, muito centrado naquilo que é a atividade presencial, de repente deixou de ser uma garantia e, portanto, temos que acreditar que, não sendo garantia, enquanto sociedade, temos que ter ao dispor outras soluções, porque elas podem e
e certamente precisarão ser mobilizadas em determinadas circunstâncias. E, adicionalmente, temos que pensar também que isto é muito importante para a vida dos cidadãos de hoje, imensamente importante para a vida dos cidadãos no futuro, porque dificilmente a nossa vida, na totalidade dos elementos que a compõem, será de futuro menos mediada tecnologicamente. E nós precisamos hoje de acreditar que vamos conseguir fornecer às nossas gerações futuras competência suficiente para que elas se sirvam da tecnologia num sentido proficiente e onde, através dela, consigam exercer plenamente os seus direitos enquanto cidadãos, obviamente também os seus deveres enquanto cidadãos. E, portanto, ela é fundamental hoje e ela é instrumental para aquilo que será a nossa vida futura. Não acredito em cenários futuros onde a tecnologia não vai estar presente, porque também temos que entender que a tecnologia hoje, ela está muito agregada ao binómio tecnologia-ciência, ciência-tecnologia. Uma e outra não vivem sozinhas e também não acredito num futuro que não seja alicerçado em ciência. Tem parcerias com escolas ou outras instituições e qual a importância dessas parcerias? No Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, pela área de educação como eixo central da nossa instituição, a relação com escolas, eu diria que é estruturante, é mesmo identitário. Nós trabalhamos numa relação muito estreita com as escolas na nossa atividade de investigação, na nossa atividade letiva também, nomeadamente na oferta formativa que temos no domínio pós-graduado, também na graduação, mas muito no domínio pós-graduado. Por exemplo, os nossos mestrados em ensino requerem que os nossos alunos realizem a sua intervenção de prática de ensino supervisionada nas escolas e, portanto, nós temos protocolos no âmbito dos quais os nossos alunos realizam nas escolas a sua atividade letiva futura, enquanto futuros professores. Adicionalmente, os nossos projetos de investigação, a sua grande maioria, têm os contextos escolares como palco ou como contexto de investigação e, portanto, temos também esta relação com as escolas a ser um requisito para a nossa atividade de investigação. E isto é simultaneamente uma responsabilidade, não é? Mas um grande valor para a nossa atividade enquanto investigadores, porque a investigação hoje tem que ser aplicada, tem que ser devolvida à sociedade que a suporta financeiramente. E, portanto, a relação com as escolas é mutuamente vantajosa no sentido em que alimenta e ajuda a que a nossa investigação tenha valor e tenha contributo aplicado para os contextos onde efetivamente ela precisa de ser conhecida. E, além disso, alimentem muito a nossa prática enquanto investigadores na área, porque nos torna mais reconhecedores daquilo que são as necessidades que os contextos educativos efetivamente evidenciam. A relação é estreita e eu diria que é mutuamente vantajosa. Para finalizar, gostaria de perguntar que mensagem sobre ciência ou sobre atividade científica gostaria de deixar aos nossos jovens ou à comunidade em geral? Eu acho que vou-me dirigir primeiro aos jovens, porque efetivamente nós todos esperamos deles um reconhecimento do valor da ciência, não é? Estes nossos últimos meses vieram-nos provar que, face a situações difíceis, a nossa resposta tem que estar na ciência, nela que vamos encontrar alguma solução. E os nossos jovens precisam tomar consciência disso, de que efetivamente o futuro vai exigir deles sólidas competências no domínio da ciência e da tecnologia. Mas esse desafio é ao mesmo tempo aliciante, porque traz-lhes a oportunidade de se pensar também como cidadãos científica e tecnologicamente proficientes. E eu acho que isso tem um tom empoderecedor. Portanto, a primeira mensagem é essa, é de valorização da ciência e de reconhecimento do que isso é e do valor social que ela nos traz por inerência. A outra questão que eu gostava também de assinalar junto dos nossos jovens é esta noção clara de que os empregos de futuro, os empregos que nós desejamos de futuro que os nossos jovens tenham, que são empregos justamente remunerados, são também empregos que vão requerer deles este conjunto de competências que acabámos de enunciar.
E, portanto, eu não diria que há grande opção da parte dos nossos jovens em relação àquilo que deve ser a sua relação de proximidade com a ciência. Eu acho que tem que haver uma consciência clara de que serão os países onde a sua economia se alicerça em sólido conhecimento científico e tecnológico que serão aqueles que efetivamente prosperarão. E, portanto, os nossos jovens precisam disto também para garantir que para si, para as suas famílias e para as gerações que se lhes cheguem, efetivamente conseguirão reunir as condições suficientes para ter acesso a um emprego justo, a um emprego realmente capaz de os fazer exercer plenamente as suas competências e efetivamente contribuir para uma sociedade que todos almejamos que seja melhor. No que diz respeito à comunidade em geral, eu acho que vou aqui dividir a comunidade num sentido de sociedade civil e vou reafirmar estas indicações dadas, o valor e o reconhecimento do valor da ciência. Eu acho que isso tem sido, nos últimos meses, gritante e será, sem dúvida, algo que no futuro intensificará. Para a comunidade científica, eu acho que temos todos, enquanto membros da mesma, eu não me coloco de fora, uma responsabilidade de saber comunicar melhor ciência, não produzir conhecimento apenas para os pares, mas saber produzir conhecimento e comunicá-lo de forma mais simples, mais útil, mais aplicada e realmente ao dia-a-dia daquilo que é o cidadão comum. Portanto, não vale a pena manter-nos fechados nas nossas comunidades, nas nossas pequenas redes de contacto. Eu acho que temos que ter noção de que a ciência está cá para servir o bem comum e não há outro tipo de ciência que se pode perspectivar. E, portanto, temos que perceber que ela precisa de ser trazida para o dia-a-dia das pessoas. Todos temos o direito e temos também a oportunidade de, com ciência, no nosso dia-a-dia, tomar decisões mais informadas. E é para isso que a ciência serve, para minorar os erros, encontrar soluções e aprimorar efetivamente essas soluções. Muito obrigada, professora Neusa Pedro, pela sua disponibilidade e pelos seus contributos para o melhor ensino da ciência. Muitíssimo obrigada eu, Sandra. Foi um gosto estar convosco a pensar sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia no domínio da educação online.